mas a FIT já reconheceu ontem esse trabalho. A questão é que o ex-presidente Lula está sendo muito incisivo e muito claro nas políticas econômicas que ele vai fazer, que são políticas econômicas parecidas com Venezuela que dá muito medo, com a Argentina, né? Por exemplo. Que dá muito medo. Isabela e Alex, assim, vocês são muito jovens, né? Mas vamos lá. Nesses 30 anos de janela observando, eu confesso a vocês que eu nunca vi, de verdade, nenhum candidato cumprir nem 20% daquilo que eles prometem na eleição. Muitas vezes, quando ele assume, uma coisa é o palanque eleitoral para você arrebanhar, né, eleitores, e a outra é o mundo real. E a realidade, ela se impõe. A realidade, ela é dura, entendeu? Para qualquer um que sente naquela cadeira. Lula, ele tenta, novamente, ele diz que vai mudar isso, mudar aquilo, por quê? Porque o objetivo é arrebanhar mais eleitores, né? E ele pega, por exemplo, o Geraldo Alckmin, coloca ali como vice para dizer, olha, eu não sou tão radical, eu tenho aqui, olha, eu vou numa centro-esquerda, digamos assim, né? E o que acontece é que quando você senta na cadeira presidencial, a realidade se impõe, entendeu? Então, realmente você tem governos de esquerda na América Latina, entendeu? Complexos, como é o caso, por exemplo, da Venezuela, o caso da Argentina, né, que na verdade a gente não pode nem dizer que o presidente da Argentina é quem é, né? Na verdade quem manda na Argentina é a Cristina Kirchner, né? Mas, assim, a realidade vai se impor a todos, não importa se Lula ou Bolsonaro. E qual é a realidade? Aquela que você mesmo falou, Isabela. 33 milhões de pessoas passando fome. O nível de renda caindo, uma inflação que, por enquanto, está sendo controlada, ou seja, estamos num viés de controle, começando um viés de controle, né? E um desemprego que está realmente reduzindo, mas com uma qualidade de emprego uma qualidade precarizada, né? Mas, como eu disse antes, não é um problema só de Brasil, é um problema de todos, tá? Todos os países emergentes ou os países desenvolvidos, vocês podem observar, vocês mesmos já noticiaram isso hoje, a paridade entre o dólar e o euro, entendeu? Isso nunca tinha acontecido desde o lançamento da moeda de forma física, tá? E por que isso aconteceu? Porque a Europa está começando uma desaceleração forte de sua economia, entendeu? Então, o desafio não importa para quem vai sentar naquela cadeira, vai ser gigantesco. É claro que o Paulo Guedes foi muito criticado ao longo do tempo, tá? Eu mesmo fui um crítico severo de muitas das atitudes de Paulo Guedes, mas em algum momento, tá? Em alguns detalhes, ele conseguiu acertar. Uma das coisas mais importantes que nós podemos, digamos assim, frisar nos últimos tempos foi a independência do Banco Central, entendeu? Essa independência do Banco Central deu um poder ao Banco Central, tá? Deu um poder ao Campos Neto, tá? De manter em rédea curta, ou tentar manter sob a rédea curta, tá? O que está sob a sua égide, que é a política econômica, tá? Ou a execução da política econômica, de forma mais rígida, de forma mais dura, né? E isso foi muito importante. Inicialmente, o Paulo Guedes ele era um grande incentivador do teto de gastos. A gente pode lembrar disso, logo no início, entendeu? E eu sempre fui um crítico disso. Falei, bom, o teto de gastos você tem que ter, mas tem que ter flexibilidade. O que aconteceu com o tempo? Houve a flexibilização, tá? A minha preocupação, tá, é quando você... E isso é uma crítica que eu faço para qualquer governo em qualquer lugar do mundo, tá? É quando você, antes de observar, tá, os indicadores efetivos econômicos,
tá? E principalmente a população, tá? Você visa em períodos eleitorais. É claro que todo político, tá? Ele visa a sobrevivência dele política. Isso é natural em qualquer lugar do mundo e é principalmente legítimo, tá? Que ele queira se manter no poder. Isso é fato. Em qualquer lugar do mundo. A grande preocupação é a abertura de uma possibilidade de vale-tudo eleitoral. Entendeu? Esse vale-tudo eleitoral, por quê? Hoje nós temos lá o presidente Jair Bolsonaro. Vamos supor, tá, que o Lula ele venha a ganhar a eleição. Vocês já imaginaram, tá, o que dentro de 4 anos pode ser feito, por exemplo, por um Congresso e por um presidente da República, pelo Lula, na tentativa, por exemplo, de manutenção do PT, por exemplo? Um exemplo simples. Essas regras, elas deveriam ser mais claras, mais objetivas, mais transparentes e, principalmente, não deveriam ser passíveis de alteração de forma tão simples. A Constituição de qualquer país democrático, tá? Ela é um balizador, ela é uma segurança, ela é o principal instrumento de segurança jurídica para a população e para os empresários. Tá? Então, a grande crítica, tá, está nas alterações constitucionais, entendeu? Visando uma única coisa, que é o período eleitoral. Volto a dizer, tudo que foi feito para ajudar a população, para ajudar caminhoneiros, para ajudar taxistas, para ajudar as famílias, o aumento do Auxílio Brasil, isso é fundamental porque as pessoas estão passando fome. Entendeu? Então não importa se é um governo de direita, esquerda, centro, extrema-direita, extrema-esquerda. Isso deve ser aplaudido. Tá? O grande problema está na forma como as coisas estão sendo feitas. É a crítica que eu tenho, digamos assim, é essa, a forma. Não a qualidade, o objetivo. O objetivo é nobre, tá? Mas a forma é que é a mais complexa. Por que eu digo isso? Porque abre muito precedente. Tá? Quando você começa a mexer em preceitos constitucionais, tá? É lógico que os investidores, tá, no primeiro instante, eles vão aplaudir, entendeu? Quando você aumenta, por exemplo, o nível de liberdade de mercado, quando você dá segurança às atividades e tudo mais. Mas quando eles especificam isso no longo prazo, né, no que pode vir a acontecer no futuro, entendeu? Ainda mais numa mudança de poder, numa mudança de viés político, digamos assim, aí a gente não sabe o preço que isso a gente vai pagar lá adiante. Entendeu? Eu sou digamos assim, eu sou um defensor da Constituição, né, porque eu a vi nascer, né, eu tinha 18 anos quando ela foi promulgada, né, observei todo o trabalho, curiosamente naquela época eu gostava disso, né, eu gostava de observar, e assim, ela tem coisas a melhorar, tem, porque nenhuma Constituição é perfeita, mas as mudanças constitucionais, tá, elas devem ser muito cautelosas, porque elas não podem premiar atividades de curto prazo. Elas devem sempre ver no longo prazo. O legislador ele deve sempre observar adiante. Tá? Então, essa é a grande, assim, é o grande recado que eu espero, né, que as pessoas entendam. Mas volto a dizer, tudo aquilo que o governo está fazendo na questão de benefícios para a população, o aumento do Vale Gás, aumento de R$200 a mais no auxílio emergencial, a questão do combustível, isso tudo era extremamente necessário e chega em boa hora. Eu digo até que chegou atrasado, deveria ter vindo antes, entendeu? Para evitar os 33 milhões de pessoas passando fome. Mas tem a sua
digamos assim, tem a sua validade, apesar da questão eleitoral, pode ter certeza. Vamos lá, a última pergunta, Alex André, para a gente encerrar. A última provocação aqui, que é legal, que o pessoal tá bem legal aqui no chat, falando, todo mundo aqui falando de Bolsonaro, falando de Lula, tá bem legal, tá bem esquentado aqui esse chat. E eu vou jogar aqui uma pergunta aqui para você, Marcos, falando o seguinte, você falou sobre a segurança, né, da segurança jurídica, a questão da Constituição, e eu trago duas notícias. Primeiro, assim, indo pela premissa, né, de uma segurança jurídica, tendo um ex-presidente, né, que foi preso, né, e também temos o STJ que restabeleceu, restabeleceu ali os direitos políticos do garotinho, que também a gente sabe muito bem, né, o seu passado, ou seja, o Brasil realmente é difícil, né? E como que você traz essa visão, você como cientista político, um ex-presidente que foi condenado, né, que foi preso e quer voltar ao poder, como você falou, a primeira vez que um ex-presidente quer voltar ao poder, mas não é qualquer presidente, é um ex-presidiário, né? Enfim, como que você coloca isso na balança? Assim, não colocando o aspecto político, o que ele fez lá atrás, enfim, se teve mensalão, se teve petrolão, sei lá o que seja, dizendo somente esse aspecto. Não é uma insegurança jurídica? Você concorda comigo? Bom, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, vocês sabem que no Rio de Janeiro a política é complexa, né? São poucos os ex-governadores que não passaram pela cadeia. Eu acho que só o Cláudio Castro, que está agora, que ainda não foi, né? Mas espero que não vá, né? Mas vamos lá. O que acontece? A política, infelizmente, nós temos um problema grave no Brasil, entendeu? Que é o tempo da política comparado ao tempo da economia, ao tempo do judiciário. Tá? Quando você fala de um ex-presidente, né, que já foi preso e que teve seus direitos políticos restabelecidos, né, para grande parte da população, é como se ele tivesse sido preso injustamente. E isso não é verdade, né? O que aconteceu foram detalhes políticos, detalhes jurídicos, tá? Questionáveis. Mas como eu não sou jurista, na verdade eu sou economista e cientista político, eu vou falar meio de curioso, mas o que aconteceu ali foi que, por um detalhe jurídico, por detalhes jurídicos de processo, o ex-presidente teve suas sentenças anuladas e ele restabeleceu seu direito político. Bom, então está aí concorrendo. Garotinho, a mesma coisa, né? Crivella, no Rio de Janeiro, entre outros. Mas, bom, assim, eu costumo dizer, né, para as pessoas, o que vai acontecer, né? O povo é sempre soberano, né, e ele vai escolher seu presidente. Esse presidente, tá, apesar de tudo que é colocado, né, a premissa da política é do homem público é a honra, uma vez que essa honra é manchada, ele deveria, né, por vergonha, abandonar a vida pública. E se isso realmente acontecesse, o Congresso Nacional não teria, sei lá, acho que não teria metade das pessoas que estão ali, né, e que estão concorrendo e se reelegendo. A mesma coisa acontece nos estados, né, e acaba acontecendo também na presidência da República. Mas o que eu entendo também é que, apesar dessa temeridade, desse passado, né, o que a população e o que os empresários vão comparar na hora de votar, e isso sempre acontece, né, há sempre essa comparação, é o seguinte: como eu estava há 4 anos atrás e como eu estou agora. É assim que o eleitor ele vota. Tá? Ele vota muitas que a gente chama de voto racional, né? Ele faz uma análise. Eu estava melhor ou estava pior? O que vai acontecer vai ser a comparação entre os dois governos, não importando quem está concorrendo, né? Vamos lá.
Em São Paulo, nós tivemos o exemplo do Maluf, né? Quantas reeleições e reeleições ele teve sob suspeição da figura, né, de Paulo Maluf. Então, a política brasileira, ela é assim. O eleitor, ele tende a não se preocupar talvez com a figura da pessoa, né, com o personagem político. Ele se preocupa com a condição econômica dele. Tá? Diferente de outros países, por exemplo, na Europa, você faz pesquisa qual e pesquisa quant, né, para as eleições. E lá, quando um político ele tem a honra manchada, entendeu? Ele mesmo procura sair da vida pública. Tá? Ou, se ele não sai, né, como a gente costuma brincar, ele é saído, né? Ou pelos seus partidos, ou pela opinião, ou nas eleições. Mas o Brasil, eu acho que o brasileiro, foram tantos casos de corrupção no Brasil, tantos casos de pessoas acusadas e que foram a julgamento, algumas foram presas, depois saíram e voltaram à vida pública, tá? Que eu acho que o brasileiro ele ficou meio que anestesiado nesse ponto, né? Ele criou os poros, digamos assim, de autodefesa. Então ele tá pouco preocupado com a figura que vai assumir a cadeira presidencial ou de governo, de governadores e tudo mais, e está muito mais preocupado com as suas necessidades imediatas. Entendeu? Então por isso é que você tem os índices que você tem nas pesquisas eleitorais, entendeu? Quando você vê o pessoal mais velho, entendeu, lembrando do governo Lula, entendeu, vai lembrar, por exemplo, da criação do Bolsa Família, da redução da miséria e tudo mais. Então, o que as pessoas querem, né, é uma tentativa de volta a esse período, né? Não pelo que o Lula possa representar, até de insegurança em alguns casos, mas é uma espécie de volta a esse momento, né? E a mesma coisa vai acontecer. Fundamentalmente, como eu disse no início, essa será uma eleição de comparativos. Será uma eleição comparando o que o governo Lula fez, né, com os 4 anos de Jair Bolsonaro. Lembrando que o PT varreu para o lado o período Dilma, tá? Isso aí foi uma das coisas que foi colocado de lado. Você vê que a Dilma nem aparece, né? As pessoas querem... O próprio PT já colocou, parece que colocou a senhora Dilma de lado, entendeu? Porque não querem lembrar do período econômico de Dilma, né? Com Guido Mantega à frente da política econômica. Então, sim, é esperar para ver, meus jovens. Esperar para ver.